Irmãos, nós estamos meditando sobre bem-aventuranças, que também significa bênçãos, significa, assim, alegres, né? E como que eles estão interligados entre si. Nós já vimos sobre pobres de espírito, né? Quando nós nos rendemos, percebemos a nossa falência espiritual diante de Deus, o choro da alma, porque não existe em nós nada que possamos fazer para consertar a nossa falência espiritual. Então, a mansidão, né? A obediência, a rendição aos pés de Jesus, porque é Ele que pode nos ajudar, é Ele, é através dele, é da cruz, através da cruz que nós somos perdoados e nos reconciliamos com Deus. Fome e sede de justiça, no sentido de desejarmos as coisas de Deus, desejarmos ser como Jesus, né? E sermos cheios, né? Seremos fartos, seremos cheios da presença de Deus em nossas vidas. Hoje, nós vamos ver pureza interior. Bom, mas por que pureza interior, né? Já vimos tanta coisa, será que já não ficamos puros, né? Só através de tendo esses frutos aqui antes, né? Anteriores. Bom, mas vamos ver então o que é exatamente pureza. Essa palavra, ela é assim, pureza nos lembra o quê, né? Lembra limpeza, né? Por um lado, lembra limpeza. Nós estamos numa fase em que, nessa pandemia, a gente precisa limpar bem as mãos, precisamos limpar bem, né, todas as coisas, compras, tudo, né, que a gente usa, que foi usado, é limpeza. Então, um dos significados de pureza é exatamente isso, é limpeza. Mas não é somente a questão da limpeza, é também a sinceridade, né, e uma intencionalidade em focar em Jesus, né, ou em focar em algo. Então, existe uma intencionalidade de, por um lado, limpeza, por outro lado, de estar intencionalmente caminhando para um lado, um objetivo, né? Então, pureza não é apenas uma coisa, né? Apenas um lado. E a gente vai ver que esse fruto, ele é muito assim interessante, porque lá ele diz assim, em Mateus, capítulo 5, versículo 8, né? O dia de hoje. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? Que será isso? Como é que vai ser isso, né? Ver a Deus. Puro de coração e ver a Deus. Realmente existe em Salmo, ali em Salmo, capítulo 20 e pouco, né? 24, ou Salmo 25, ali 24. Quem poderá estar na presença de Deus? Né? Então, tem as mãos limpas, o coração puro. Então, esse verá a Deus, quem está na presença de Deus, né? Ele verá a Deus. Mas vamos ver aqui o que significa isso para nós, aqui no nosso dia a dia. Primeiramente, né, aqui diz, feliz os puros de coração. Significa feliz, né? Bem-aventurados, abençoados, significa feliz. E o nosso grande problema é a gente achar que felicidade, ela se resume a uma experiência relacionada com sentimentos, né? De sentir-se feliz, ou se deve às circunstâncias em que nós estamos vivendo. Né? Então, alguns acham que felicidade seria você estar realizando um sonho, digamos assim, se o seu sonho é estar numa ilha tropical, nesse inverno, tomando um sol com um suco, né, lá na praia,
comendo camarão. Bom, né, talvez isso seja uma ideia, né, de felicidade, né, para alguns, mas não é isso exatamente. A felicidade realmente pode ser, pode nos deixar felizes mesmo, né? Mas é muito mais do que isso. Felicidade, que a Bíblia nos fala, é uma satisfação interior, né? Uma satisfação interior que não depende das coisas que nos cercam. Nós temos essa felicidade, quando nós temos essa satisfação interior, que vem de uma experiência sobrenatural de contentamento, né? Sobrenatural de contentamento, porque algumas vezes você pode estar no pior cenário, mas existe lá dentro de você um contentamento, uma paz, aquela certeza, aquela segurança de que a sua vida está certa com Deus. Aquela segurança de que você está no centro da vontade de Deus. Isso é felicidade, né? Aquela segurança de estar sendo aprovado por Deus. Então, felicidade é algo interior, né? E essa felicidade, ela vem quando nós temos essa certeza da nossa aprovação pela parte de Deus. Deus, como que é isso, né? Deus nos chama a todos, nós temos um chamado à pureza. E essa palavra pureza aqui, ela é uma palavra grega lá, para significar limpar a mente e as emoções. E sabe aquela palavra catarse? Então, ela é derivado dessa palavra, limpeza, né? Essa palavra aí, grega, a original é kataros, mas catarse vem dessa palavra. Então, catarse é um negócio assim, você limpa as suas emoções, você dá vazão, fica bem, né? Uma coisa catártica. Mas os estudiosos, eles sugerem que essa palavra tem dois significados. Primeiro, é se tornar puro, realmente limpando toda a sujeira, a contaminação, tudo aquilo que atrapalha, como, por exemplo, a ideia do ouro sendo refinado, né, ou metais, em geral, sendo refinados e sendo retirado a escória, né, sendo retirado a impureza. Isso através do fogo, né? Então, fica livre de impureza. Isso é uma primeira ideia de limpeza. Não é uma limpeza fácil, né? Uma limpeza que ali existe um processo, né? Um fogo, um quebrantamento, mas fica livre. É uma limpeza. Uma segunda significado é de que pureza é algo sem mistura, sem dupla fidelidade, né? Então, é algo assim que pode-se dizer, existe um único foco. Não existe dois focos, existe um único foco. Então, sem mistura e sem dupla fidelidade. E pode ser que para muitos de nós é aqui que pega, né, essa palavra pureza. Não é apenas estar limpo, mas também é estar sendo sincero, intencionalmente focado. Né? Focado em quê? Neste exemplo aqui, é o foco em buscar a justiça de Deus. Focado no reino de Deus e na sua justiça. Então, esse é o nosso foco. Não pode estar focado no mundo, né? Então, com essa pureza de coração, que essa bem-aventurança quer nos indicar, é o foco também nas coisas de Deus, né? No reino, na justiça de Deus. Em Mateus 6, 24, ele diz lá, ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele vai odiar um e amar o outro,
ou será dedicado a um e desprezará o outro? Então, nosso coração, por natureza, ele precisa de um foco só. Não dá para ficar focado em duas coisas ao mesmo tempo. Vai pender sempre para um lado. Então, a pureza do nosso coração, ela vem quando nós focamos esse lado da parte de Deus, né? Do seu reino e a sua justiça. Pessoa que a gente juntando essas definições, uma pessoa que é pura é a pessoa que foi purificada no seu caráter, de modo que a sua vida em público é a mesma que a sua vida em particular, né? É a pessoa que está muito parecida com Jesus quando ninguém está vendo. Então, essa é aquela questão da inteireza, da integridade, né? Do foco no reino e na justiça de Deus. E ter um coração puro, então, é a gente também estar perto de Deus, né? De tal maneira que a gente não precisa olhar para cima para ver se Deus está olhando o que nós estamos fazendo, porque nós já temos a certeza de que estamos na presença de Deus, Deus está nos olhando, Ele está nos assistindo, significa que a gente tem um relacionamento pessoal com Deus, né? Que a gente precisa apenas olhar dentro do nosso coração para ver Deus agindo. Bem-aventurados, né, os puros de coração, porque verão a Deus. Por outro lado, essa pureza ela pode ser confundida com outras coisas. Por exemplo, muitos assim acham que atos religiosos ou boas ações, né, podem tornar puro, podem tornar alguém puro. Alguém pode se purificar através de algum ato né, religioso ou através de alguma boa ação. Mas isso daí não está certo, está errado. Jesus, ele nos vê não através, assim, não vê apenas as nossas ações. O que Jesus prioritariamente vê é o nosso coração. Então, ele olha bem para ver o que há no nosso interior. Se o nosso interior está condizente com as nossas ações, né, de pureza, então tudo bem, né? É isso mesmo. Mas, se não, o que está valendo é aquilo que está no nosso interior. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim, Jesus falando sobre as pessoas, essas pessoas me honram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Aqui Jesus está se referindo aos escribas e fariseus e tudo lá. Pessoal que dava muita importância à aparência apenas. E a aparência ela é importante, mas é preciso que o interior esteja de acordo, né? Esteja de acordo com o interior. E eu acho que hoje em dia a gente tem uma sociedade da aparência, né? E muito mais quando a gente lida com a internet, com Instagram, Facebook, né? E outros, tem muito a ver com a aparência. O que uma imagem transmite? Tem muito a ver com isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque o que essa aparência realmente tem por trás? Isso é importante, né? Não tem nenhum problema que a gente gaste tempo cuidando da nossa aparência. Não tem problema. É bom valorizar a nossa aparência, né? Mas é muito mais importante a gente cuidar do nosso interior. No final de contas, Deus olha além das nossas aparências, né? Deus olha o nosso interior e Ele vê o nosso coração. E o nosso coração é exatamente
aquilo que nós somos, né? Então é isso que Deus olha para nós. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. E é exatamente o nosso coração que é visto por Deus. Deus olha o coração. Então, por isso, não adianta a nossa ação, né, diante de Deus. Se nós queremos agradar a Deus, não adianta apenas a questão aparente. Importa o interior. Importa que o interior e exterior estejam coerentes. Tem uma pessoa que disse que o coração do problema, né, o X da questão, o coração do problema é o problema do coração. Que a questão principal nossa é o problema do coração. Em Jeremias, Deus, ele fala em Jeremias 17, 9 a 10, diz assim, Jeremias 17, 9 a 10, fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Essa palavra aqui nos diz que o nosso coração, ele está desesperadamente corrupto, né? Além da cura, ele está numa situação de doença terminal. E o coração está tão doente que nenhum medicamento pode curar. A única cura para o nosso coração é Jesus. Espiritualmente falando, a nossa única cura é Jesus. E aqui, por isso, né, quando a gente lê esta passagem, nós vemos como que Deus primeiro olha o nosso coração, depois ele olha as nossas obras, né? Por isso ele vai recompensar cada um, mas ele é aquele que sonda corações e mentes. E outra pessoa disse assim, e talvez seja Billy Graham: estamos sofrendo de apenas uma doença no mundo. Nosso problema básico não é um problema político, nem social, nem financeiro. Nosso problema básico é um problema no coração. Então, gente, eu estou falando chavão aqui, viu? O problema do pecado não é o mundo ao nosso redor, mas é o mundo dentro de nós. Algumas vezes um chavão funciona, viu? Que nem nesse caso aqui, né? É um chavão, mas é uma verdade. Realmente, o problema do nosso pecado não é as coisas que acontecem ao nosso redor, não é o ambiente que nós estamos, mas é aquilo que está dentro de nós. Se essas coisas do mundo, pecaminosas do mundo, estiver dentro de nós, então há pecado, né? Está aí. Esse é o problema. A gente pode tentar racionalizar, podemos tentar justificar nossos pecados e atitudes carnais. Nós podemos fazer isso. Muita gente faz isso. Ah, eu fiz isso porque a culpa não é minha. A culpa é de fulano e ciclano. Eu sou vítima, né? Então, existem muitas pessoas que tentam racionalizar seus próprios pecados, suas próprias fraquezas e tenta justificar, né, as suas atitudes. Mas quando se depara diante de Deus, não vai ter jeito, né? Diante de Deus não tem como a gente esconder nada. A gente, diante de Deus, nós não podemos esconder quem nós somos. E Deus espera
de nós, ele espera a pureza interior em nossas vidas. E por isso a gente precisa entender muito bem que a gente não peca por causa de estarmos no mundo. A gente peca por causa do pecado que está dentro de nós. Então, não podemos culpar as circunstâncias em que nós, muitas vezes, somos obrigados a viver. Não podemos culpar. A gente precisa cuidar do nosso coração. É claro, né? É óbvio, sim, que as circunstâncias ajudam, né? Elas colaboram para nos levar à tentação. Mas a causa está aqui dentro de nós, é o nosso coração. Se o nosso coração está decidido a pecar, vai pecar, seja onde estiver, né? E a Bíblia, ela nos explica que um pouquinho só de pecado já prejudica a nossa vida inteira, né? Nesse sentido de pureza, não existe pecadinho ou pecadão. Mesmo pecadinho já mancha o nosso coração, né? Então, a questão é como é que a gente pode ter uma vida diária de pureza, conforme Deus quer de mim? Como é que eu posso ter uma vida assim? A Bíblia, ela nos fala ali em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículos de 1 até 12, de 1 até 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, nós olhamos aqui o exemplo de Jesus. Que é que nós podemos pecar, que nós podemos pegar, que nós podemos pegar do exemplo de Jesus? Primeiro, né, irmão, na verdade não é bem o exemplo de Jesus, né? É o foco em Jesus. E o exemplo de manter a nossa vida pura, esse é o exemplo de Jesus. Então, mas o que nós precisamos, né? O que nós podemos fazer? Primeiramente, precisamos saber que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são homens e mulheres, servos de Deus no passado, que já percorreram esse caminho e sofreram, mas venceram, né? E estão diante de Deus, estão ali como testemunhas ao nosso redor. Gente que já passou por isso. E agora é a nossa vez, né? Então, primeira coisa é perceber o nosso pecado, perceber a consequência do nosso pecado, consequência que ele traz para a nossa vida, para pessoas ao redor, confessar esse pecado, lutar contra a tentação, fugir da tentação. A tentação, ele diz que, na verdade, é para a gente fugir, né? Fugir da tentação. Não tente ser o valente, bancar o valente diante da tentação. Fuja da tentação e deixe para trás. Então, a primeira é nesse sentido de remover obstáculos, né, para a nossa corrida, deixar o peso do pecado, desembaraçar do peso do pecado. E
ficar sem esses pesos, sem aquelas desculpas, aquelas racionalizações, aquelas justificativas, livrar disso. Confessar os pecados, deixar esse pecado e seguir a Deus. Muitos, às vezes, perguntam, puxa, mas por que a minha vida espiritual não está funcionando? Será que está funcionando? Né? Fica naquela dúvida, fica se perguntando. E a razão, muitas vezes, é um pecado que está lá preso e está lá debaixo da superfície da sua vida e está sendo cultivado. Mas esse pecado precisa ser removido. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, e diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então é isso que a gente precisa fazer com os nossos pecados, né? Nós precisamos identificar, não podemos alimentar, precisamos fugir das tentações, abandonar esse pecado, confessar e abandonar. Aí nós vamos encontrar a misericórdia de Deus, vamos ser libertos, vamos ser livres, né? E 1 João 1,9, exatamente isso, né? Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus, né? Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificá-lo de toda injustiça. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso, né? Uma segunda coisa é correr a corrida que está diante de nós. O que significa isso? É a gente aceitar o chamado de Deus para nossas vidas, né? A gente buscar, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Essa é a corrida nossa, né? Perceber que a nossa vida cristã, ela é uma vida séria, né? Uma vida para ser levada a sério. E a vida, nós temos um chamado de Deus para essa corrida. Cada um de nós tem um chamado de Deus. Deus tem algo para cada um de nós. E o que nós precisamos fazer da nossa parte, seja em qualquer atividade, seja em qualquer ação, trabalho, estudo, é nós vivermos focados no reino e na justiça de Deus, né? É assim que nós precisamos viver. E aí vem aquela pergunta, né? O que será que Deus tem preparado para você, né? Qual é o chamado que você entende que seja o chamado de Deus para você, né? Então, corra essa corrida, abrace esse chamado e vá em frente, né? É uma corrida que nós precisamos correr, cada um de nós. Em terceiro lugar, temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Então, a gente precisa concentrar em ler, em compreender e praticar a palavra de Deus. Precisamos entender, né, o que Deus está querendo de nós e precisamos praticar isso daí. Obedecer a palavra de Deus e ir se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. Por isso o nosso foco é em Jesus. Como que Jesus é? Como Jesus faz, né? A gente seguir a Jesus. E ali nesse sentido, ele é o modelo para a nossa vida. Como nós podemos ser como Jesus, né? Esse foco da corrida é porque é aquela coisa, né? Quem corre enxerga o final. E naquele tempo era um prêmio que estava lá, né? Então, eles olhavam aquilo lá, a chegada, e corria direto para aquilo lá, era o foco, né? Hoje, nas corridas, nosso foco é aquela fita, a fita que atravessa a pista e a gente cruzar a linha de chegada.
A gente não pode tirar esse foco. Tem alguns muito rápidos que se dão ao luxo de ficar olhando para o lado, olhar para trás, mas isso atrasa muito, né? A pessoa, para fazer isso, tem que ser muito rápida e tem que estar muito à frente dos outros, senão acaba perdendo. Tem gente que acaba perdendo corrida por causa disso, né? Olha para o lado, olha para trás, tropeça, né? E muitas coisas acontecem. Por isso a gente precisa estar focado em Jesus, focado ali na frente. Então, Colossenses 3:1, ele diz assim: concentre-se nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Aí está o nosso foco, né? Significa, mais uma vez, o reino é a justiça de Deus. Quarta coisa, e que é uma das coisas mais importantes agora, que nós podemos fazer, quando nós estamos numa situação difícil e querendo desistir. Né? Aquela situação, muitas vezes na corrida, que eu já compartilhei com os irmãos, quando a coisa está tão difícil que você pergunta, o que eu estou fazendo aqui, né? O nosso coração, a nossa mente clama para a gente parar e desistir da corrida. Mas nessa hora, nós lembrarmos de Jesus, nós lembrarmos a Jesus a nossa dificuldade. A gente precisa estar disposto a suportar as dificuldades em vista da cruz, né? E é nesse momento em que nós clamamos, mesmo, nós podemos clamar, Jesus, tá difícil, o que eu faço, né? Eu não consigo mais daqui para frente, eu preciso da tua ajuda. É o momento de nós clamarmos, de nós lembrarmos de Jesus. É por isso ele diz ali, né, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem se desanimem, né? Siga adiante e clama a Jesus. Pode se lembrar de Jesus, pode lembrar Jesus da sua dificuldade, da sua situação. Quando as coisas ficam difíceis, os fiéis lembram-se de Jesus e depositam a sua confiança nele. Não depositam a confiança em si mesmos, depositam a sua confiança em Jesus. Paulo, ele disse assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, tudo que nós fizermos no serviço ao Senhor, ele não vai ser inútil. Deus estará recebendo, né, como um serviço a ele. Voltando um pouquinho no foco aqui, nós vemos como Jesus, olha só, né? Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Jesus estava focado também. Estava focado no resultado da missão dele. E por causa dessa alegria que ele sabia que ia acontecer, por causa dos resultados, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Então, nós também precisamos focar em Jesus. Em nossa luta, precisamos focar em Jesus, porque é assim que nós vamos vencer os obstáculos. Por isso, irmãos, o que nós devemos fazer então? Entrar nessa corrida, né? Remover esses obstáculos e aceitar o desafio que Deus tem para nós, nos concentrando em Jesus e lembrando o que é que ele fez para nós. E é daí que nós recebemos a promessa de Deus. Aqueles que possuem a pureza em seus corações vão receber uma bênção maravilhosa que é ver a Deus.
Puxa, mas espera aí, que isso, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vão ver a Deus. Em que sentido? Significando que essas pessoas com o coração puro vão continuar vendo Deus trabalhando nas suas vidas, vão continuar vendo Deus agindo, transformando as suas vidas, vão experimentar uma comunhão íntima com Deus, momento a momento, e também no futuro vai ver a Deus, né? No futuro, ali na presença de Deus, de fato, eles vão poder contemplar a Deus e o seu reino, como eles realmente são ali, né? No futuro, no porvir. Então, esses verão a Deus, estarão na presença de Deus. Por isso, a gente precisa levar a sério a questão da pureza em nosso coração. Não é apenas uma recomendação, é uma ordem do nosso Senhor para cada um de nós. E vai trazer felicidade, por mais paradoxal que pareça, né? Feliz, abençoado, alegre é aqueles que são puros de coração, pois verão a Deus. Como é que está o seu coração? Pergunte, né, a si mesmo, você deve estar pensando, né, durante esses momentos, como é que está o seu coração, né? Será que está limpo, focado na justiça de Deus, focado no reino de Deus? Ou será que seu coração está dividido? Vamos ter momentos de oração neste momento? Convido a todos a ter um momento de pensar na sua vida e no seu coração agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai celeste, Tu nos conheces, ó Deus, conhece cada um de nós. E, ó Deus, nós estamos percorrendo esse caminho das bem-aventuranças. Nós estamos percorrendo esse processo, ó Deus, que o Senhor coloca ali, é o caminho da felicidade interior, de estar contigo, de estar na tua presença, de estar tudo certo com o Senhor, de estarmos no centro da tua vontade. Ó Deus, queremos te pedir, ó Deus, olha para nossos corações, Senhor, e nos concede, Senhor, que possamos abandonar os nossos pecados, possamos, ó Deus, deixar de lado e prosseguir a nossa corrida da vida, com os nossos olhos focados no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, Senhor, olha cada um de nós, Senhor. Mostra-nos aonde estão os nossos pecados. E perdoa-nos, ó Deus. Ó Deus, e nos ajuda a vencer, nos ajuda a fugir de todas as tentações, ó Deus, abandonar os nossos pecados e seguir adiante nessa corrida. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza, que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando em nossas vidas e possamos chegar nesse ponto, ó Deus, de ver a tua ação em nós. De ver a Deus, essa recompensa de ver o Senhor. Agora, trabalhando em nossas vidas e no futuro, diante do Senhor, na tua presença. Ó Deus, é o que nós te pedimos. E nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.